Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem e preparados para mais uma aula. Antes de iniciar, eu queria só relembrar um pouquinho da aula passada, tá? Que nós vimos então os dois últimos grupos de plantas, né? As gimnospermas e as angiospermas. Nós vimos que as gimnospermas produzem sementes, as sementes nuas, que elas não produzem nem flores nem frutos. Aí no grupo das angiospermas já produz flores e frutos. Nós vimos que esses dois grupos têm o gametófito muito reduzido, né, e dependente do esporófito. Também nós vimos que as angiospermas estão divididas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas, e finalizamos vendo a reprodução sexuada e reprodução assexuada. Nessa aula de hoje nós vamos ver os tecidos vegetais, tá? E o que eles dão origem nas plantas. Para começar, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, quando nós vamos numa feira ou em um supermercado, aqueles nomes que nós vemos lá na feirinha, frutas, verduras e legumes, será que estão todos corretos? Será que o que a gente leva para casa e nós nos alimentamos é um caule, é uma raiz, ou é um fruto ou uma fruta? E existe, será, essa diferença entre fruto e fruta? Nós vamos descobrir na aula de hoje, tá bom? Então, já que nós vamos falar de tecidos, né? O que é um tecido? Um tecido é um grupo de células consistindo em um ou mais tipos celulares que juntos desempenham uma função especializada. Então, em um tecido, nós podemos ter mais de um tipo de célula, tá bom? Que se uniram, né, ficaram unidos, formaram um tecido e desempenham uma função específica ali. Então nós temos os tipos de tecidos vegetais. Nós temos os tecidos de crescimento, que são os meristemas. Nós temos os tecidos fundamentais de preenchimento e sustentação, que são os parênquimas, o colênquima e o esclerênquima. Nós temos também os tecidos de revestimento, que são a epiderme e a periderme. Os tecidos vasculares, xilema e floema. Tá? Esses tecidos então vão dar origem aos órgãos da planta, né? A raiz, caule, folha, né? E no caso das angiospermas depois vão produzir flores e frutos. Bom, tecidos de crescimento ou os meristemas, né? Para que uma planta cresça, tá? Ela precisa produzir células. Essas células vão se alongar, tá? E esse alongamento celular ele vai promover o crescimento da planta. E essas células precisam ser produzidas em algum lugar. Então, elas são produzidas nos meristemas, né? Nós temos o meristema caulinar e nós temos o meristema radicular. As células meristemáticas que aqui são produzidas, elas podem dar origem a qualquer célula da planta, tá? Elas se diferenciam em qualquer célula, podem se diferenciar em qualquer célula da planta. Para termos de comparação, é como a gente ouve falar das células tronco, né, que podem dar origem a células do nosso corpo, se diferenciar em outras células. Aqui é como essas células meristemáticas são células que podem se diferenciar em qualquer outra células, tá bom? Elas recebem o nome de células totipotentes, tá? Então nós temos aqui no meristema apical é a região onde essas células se multiplicam, tá? Intensamente aqui, por mitose, tá? Aqui e nessa região aqui do meristema apical da raiz. Então elas se multiplicam intensamente. Essas células, como elas se produzem muito, elas são células com as paredes celulares muito delgadas, tá? Então elas são finas e sensíveis. Para que elas se reproduzam em segurança, vamos dizer assim, elas precisam de algum tipo de proteção. Então, na gema apical do caule, nós temos folhas aqui modificadas que protegem, tá, o meristema apical. Então, elas envolvem aqui, quando a gente vê que a gente chama, né, de broto ali, ou ponteiro de uma árvore,
Então a gente vê que ele forma ali tipo uma cápsula, né? E dentro nós temos o meristema apical. Ali as células estão se reproduzindo para poder promover o crescimento da planta. Tá? No caso da raiz, nós temos como proteção a coifa, né? Que é uma estrutura que fica aqui à frente do meristema apical e ajuda na proteção aqui. Ajuda não, né? Ela protege aqui, né? Então a raiz ela tem um diferencial que o caule não tem, né? Que ela entra em atrito ali com o solo, né? Com o substrato. Então essa camada protetora aqui chama-se coifa, que vai à frente aqui protegendo o meristema apical. Esse meristema apical, então, tá? Ele vai dar origem depois ao meristema fundamental, ao procâmbio e à protoderme. Tá? No caso dos caules, né, na região caulinar, nós temos também a gema axilar aqui. Né? A gema ela dá origem aos novos ramos, né, onde vai surgir os ramos das plantas, é onde nós temos uma gema axilar. Nem todas as gemas vão produzir ramos, tá? Mas quando surgem, eles surgem dessas gemas axilares aqui, tá bom? Nas raízes nós não temos gemas, né? As raízes laterais aqui, elas são produzidas por outro mecanismo, tá bom? Bom, aí nós vemos os tecidos primários e secundários. Então nós vimos ali, né, que as células meristemáticas elas vão dar origem à protoderme e a protoderme vai dar origem à epiderme, que é a parte mais externa. O meristema fundamental ele vai produzir o parênquima, o colênquima e o esclerênquima, tá? Que são os tecidos de preenchimento. E também nós temos o procâmbio, que vai dar origem ao sistema vascular, né? Ao xilema e ao floema. Então a protoderme vai dar origem ao sistema dérmico, né? O meristema fundamental vai dar origem aos tecidos fundamentais e o procâmbio vai dar origem ao sistema vascular. Aí nós temos os tecidos secundários, tá? Que são meristemas secundários. Aí nós temos o câmbio vascular e o câmbio da casca, que é o felogênio. Vamos falar então dos estômatos agora, né? Os estômatos, eles são as únicas células aqui que estão na cutícula foliar que conseguem realizar fotossíntese, tá? Então, eles têm cloroplastos e realizam fotossíntese, que são as células guarda, né? Essas células guarda, elas quando túrgidas aqui, que elas têm água suficiente, elas promovem a abertura desse ostíolo, permitindo a troca gasosa e a evapotranspiração. Quando eles estão flácidos, eles se fecham, né, e interrompem a evapotranspiração e a troca gasosa também. Tá? Então, a transpiração estomática é o principal mecanismo aí de perda de água pelas plantas. Tá? Estima-se aí que 90% da água que a planta perde é liberada através das folhas. Ela perde através das folhas, principalmente pelos estômatos. Então, tem que ter mecanismos, né, de controle de abertura e fechamento desses ostíolos, né? Então a planta, quando ela está com água suficiente, que é o mecanismo principal de controle de abertura e fechamento dos estômatos, é a água, tá? Então tem luminosidade, tem o tempo, o clima, né, o vento também interferem, mas o principal mecanismo de controle de abertura e fechamento é a água. Se a planta tem água o suficiente, as células guardas vão permanecer túrgidas e os ostíolos vão ficar abertos e a planta vai realizar a evapotranspiração aí constantemente, tá? A partir do momento que não tem água o suficiente, esse turgor ele diminui, né? E ele diminuindo, os estômatos se fecham e acaba
eliminando aí a evapotranspiração e a troca gasosa. Tranquilo, gente? Depois a questão de fotossíntese vocês vão ver mais detalhadamente quando vocês forem ver a questão de fisiologia das plantas, tá bom? Nós vamos falar então agora da periderme, né? A periderme é um tecido que substitui a epiderme quando há crescimento lateral. Nem todas as plantas então possuem periderme. Tá? As herbáceas mesmo não possuem periderme, que são aquelas plantas que têm o caule verde ou o caule bem mole, que é o caso da couve, né? A couve ela é uma herbácea, então ela não tem periderme, tá bom? Só tem a epiderme mesmo. A periderme ela se origina aqui, ela é composta, né? A periderme é composta pelo felogênio, suber e a feloderme, tá? O felogênio é um meristema secundário e as células do felogênio se diferenciam ali em feloderme, né, na parte interna da planta, e no suber ou felema na parte em direção à parte externa da planta. Tá? Esse suber aqui ele acaba ficando rico em suberina. Tá? A suberina ela é um polímero, né, de ácidos graxos, né, que acaba impermeabilizando aqui. As células vão morrendo, que o suber é constituído por células mortas, né? Então as células vão morrendo e ficando impregnadas de suberina. Aí elas ficam bem leves mesmo. Se você pegar uma casca de qualquer árvore, você vai ver que é bem leve, né? Porque as células estão mortas e fica no lugar da célula e fica ar dentro dessas paredes celulares, né? Então ela é bem leve. Normalmente elas flutuam, pode olhar que elas são tão leves que acabam, a densidade delas é muito baixa, elas flutuam quando são jogadas na água, né? E elas servem aí de proteção contra impactos, né, das raízes e dos caules. Então é uma camada de proteção. E também a suberina acaba fazendo com uma impermeabilização da planta. Então a planta não perde a água para o ambiente e nem absorve a água do ambiente através do caule. Então agora nós vamos falar dos tecidos de preenchimento, né? Os parênquimas. Os parênquimas eles são formados por células vivas, tá? E ela já tem uma parede celular um pouco mais delgada, né? E eles desempenham aí várias funções na planta, né? Nós temos então os parênquimas assimiladores, né? Que são ricos em cloroplastos, então eles fazem fotossíntese, né? São responsáveis pela fotossíntese da planta, né? Eles também são chamados de clorênquima por causa da clorofila, né? Dos cloroplastos, tá? Aí nós temos também os parênquimas de reserva, que armazenam os produtos da fotossíntese, né? Um exemplo é o parênquima milífero, né? Armazenam o amido. Aí nós temos o parênquima aquífero, que são os parênquimas que armazenam água. Normalmente estão aí nos cactos, né? Aquelas suculentas também. Então elas têm um parênquima aquífero bem desenvolvido e armazenam bastante água. Aí nós temos também os parênquimas aeríferos, né? Aeríficos, que armazenam ar, né? Tem um espaço ali que fica armazenado ar, que são os aerênquimas, né? As plantas aquáticas possuem o parênquima aerífico bem desenvolvido. No caso aí podemos citar a Vitória regia, né? E os parênquimas ocupam uma boa parte aqui das plantas. Aqui é um corte de uma folha e nós podemos ver aqui, né, o feixe vascular, que é onde está o xilema e o floema. Nós vemos a epiderme, que é só uma camadinha aqui, ó, dá para ver, né, uma camadinha de célula, e o restante aqui são os parênquimas, tá? Nesse caso aqui tem bastante verdinho aqui na folha, são os clorênquimas, né, o parênquima assimilador.
Agora nós vamos falar então dos tecidos de sustentação, o colênquima e o esclerênquima. Uma grande diferença entre os dois é que o colênquima é constituído por células vivas, o esclerênquima é constituído por células mortas. Tá? Então o colênquima ele consegue dar para a planta aí uma grande flexibilidade e resistência em caules e folhas em crescimento, em caules e folhas jovens, tá? Já o esclerênquima, ele está em maior quantidade aí, abundante em grandes árvores, tá? E promove ainda uma maior resistência do que o colênquima. Então o colênquima, flexibilidade e resistência para caules e folhas jovens em crescimento, né, composto por células vivas. O esclerênquima ele possui maior resistência, é abundante em grandes árvores, né, e é composto por células mortas. Tá? As paredes do colênquima, das células de colênquima, elas são bem espessas, tá? Já a do esclerênquima, elas são lignificadas, tá? São resistentes porque tem lignina, e a lignina ela promove, é um polímero, tá? Que promove grande resistência celular, à parede celular, tá bom? Agora nós vamos falar então dos tecidos vasculares, do xilema, né? O xilema ele é responsável pelo transporte de água e sais minerais, ou seja, né, a seiva bruta. Ele é composto por células tubulares, né, que formam tubos. Elas são mortas e endurecidas com lignina, tá? Que é o polímero que nós acabamos de falar no esclerênquima, né? Então, à medida que essas células aqui do xilema elas vão se desenvolvendo, quando elas amadurecem, elas morrem, tá? Então elas perdem o conteúdo citoplasmático dela. E a lignina, por sua vez, endurece aqui a parede celular, né? Junto com a celulose, a lignina endurece essa parede celular, dá grande resistência a esses vasos. E como elas são ocas, né, a água passa aqui com facilidade, elas não têm nada no citoplasma, são células mortas, né? Então nós temos dois tipos de células, nós temos as traqueídeas, né, que são células longas e delgadas, que são essas aqui. Então elas têm esse formato aqui. Então uma célula da traqueídea ela vem até aqui, ó, e aqui se encerra, né, em corte aqui nós vemos que aqui encerrou uma célula e aqui inicia outra. Entre uma célula e outra nós temos as pontuações. Essas pontuações elas são paredes celulares bem delgadas, nesse caso aqui elas são bem finas e permitem a passagem da água, tá? Então a água passa por aqui com um pouco mais de dificuldade, né? Porque aqui nós vamos ver aqui os elementos de vaso depois. Então aqui a água passa com um pouco mais de dificuldade. As pontuações elas criam barreiras para a água, tá? E aí nós temos então os elementos de vaso, tá? Que em geral são mais curtos e mais largos, né? E eles possuem placas perfuradas que permitem um fluxo livre para a água. Então aqui nós já temos as perfurações, né? Aqui nós temos um elemento de vaso semelhante aqui às traqueídeas, mas vocês podem ver que o encontro aqui das células, né, já é diferente, já é mais plano e é perfurado. Então a água passa livremente aqui, tá? Aqui ao lado também é uma perfuração, tá? Então a água passa para sentido das folhas, né, da planta, e ela pode passar de um vaso para o outro aqui também, tá? Através aqui dessas placas perfuradas que ela tem aqui nas laterais também. Os vasos eles são bem maiores aqui, né, que as traqueídeas. As traqueídeas elas estão aqui espalhadas, são várias, mas daí os vasos eles são bem mais largos do que as traqueídeas e permitem a passagem livre da água. Agora nós vamos falar do floema. O floema é um sistema de vasos que transporta a água e os produtos da fotossíntese. Então o floema transporta a seiva elaborada, né? Então as plantinhas fazem lá a fotossíntese lá nas folhas e precisa que aqueles produtos da fotossíntese cheguem a todas as partes da planta para que a planta se mantenha viva,
inclusive nas raízes, né? Então o floema ele percorre toda a planta, tá? Inclusive as raízes e as próprias folhas que produzem, né, que fazem a fotossíntese. Então o floema, diferente do xilema, ele possui células vivas, tá? Porém essas células não possuem núcleo, elas são anucleadas. Elas são células crivadas, né, que são responsáveis pelo transporte. Essas células são os elementos de tubo crivados, tá? Elas possuem placas com poros nas paredes terminais. Então nós temos aqui uma célula, que é um elemento de tubo crivado. Ao final dela nós temos uma placa crivada, que é uma placa perfurada, e aqui nós temos outro elemento de tubo crivado. Então é onde elas se encontram, né, as duas placas são perfuradas e permite a passagem da seiva elaborada para que chegue a todas as partes da planta. Então, junto desses elementos de tubo, nós temos as células companheiras. Essas células companheiras, elas não são condutoras de seiva, tá? Elas não conduzem seiva. Elas estão ligadas aqui aos elementos de tubo pelos plasmodesmas, tá? Aqui na ilustração nós só temos um plasmodesma, mas elas têm inúmeros plasmodesmos aqui, permitindo essa comunicação entre as duas células, tá? E dessa forma, através dos plasmodesmas, elas auxiliam na sobrevivência das células do elemento de tubo, né? Como elas não têm núcleo, então elas dependem de uma outra célula para sobreviver, tá? Aí nós temos então aqui as micrografias, né? Aqui nós temos um elemento de tubo e aqui nós temos uma célula companheira ao lado. Aqui nós podemos ver aqui uma placa crivada, e aí nós vemos aqui quantas perfurações tem, né, nessa placa, permitindo que passe aqui a seiva elaborada. Aqui também nós podemos ver as células companheiras aqui do ladinho, né, da célula do elemento de tubo. E é assim que é transportada então a seiva elaborada das folhas para o restante da planta. Agora nós vamos ver as principais partes das plantas, né? Nós vamos começar pelas raízes, tá bom? E depois nós vamos ver as outras partes. Bom, eu quero mostrar para vocês a diferença entre as raízes da Eudicotiledônea e das Monocotiledôneas, tá bom? Aqui nós temos então um corte transversal em uma raiz de Eudicotiledônea e nós temos o corte transversal em uma raiz de uma Monocotiledônea. Aparentemente não são muito diferentes, mas olha que internamente aqui, ó, nós podemos ver que o cilindro vascular, né, é bem mais desenvolvido aqui nas monocotiledôneas, tá? Então nós temos aqui a epiderme, né? Aqui vocês podem ver que é uma camadinha de célula, lembra que nós já vimos lá atrás, na epiderme. Aqui nós temos o córtex, tá? Esse córtex ele é preenchido por parênquima, tá? É um parênquima cortical, o nome desse parênquima de preenchimento aqui é um parênquima cortical. Depois do parênquima aqui, do córtex, né, nós temos a endoderme. A endoderme também é uma camada de células aqui, tá? Que ela é responsável aqui por filtrar, vamos dizer assim, as substâncias que vão passar para dentro do cilindro vascular aqui, tá? Ela é responsável, ela é seletiva aqui para a passagem de substâncias, tá? Se for uma substância tóxica, a endoderme, se estiver dentro da capacidade dela de barrar, ela vai barrar essa substância aqui, antes de passar aqui para o restante da planta, tá? Então ela serve como uma barreira aqui da parte do córtex para o cilindro vascular. Depois então nós temos o cilindro vascular, né? A partir daqui nós temos então a parte de vascularização e nós temos o periciclo, tá? O periciclo já é a parte mais externa do cilindro, tá? Depois do periciclo nós temos a endoderme aqui. Esse periciclo aqui na raiz é por onde, tá? A partir do periciclo que nós vamos ter o brotamento das raízes laterais. Então aqui o periciclo aqui ele vai ter algumas zonas meristemáticas que vão dar origem às raízes laterais,
tá? Vocês lembram que lá no caule nós temos as gemas, né, laterais. Então as gemas axilares, aquelas lá são as que dão origem aos galhos, né? Aqui nas raízes é o periciclo, ele tem alguns pontos com meristemas, e esses meristemas se desenvolvem e a raiz vem se desenvolvendo até que forma-se aqui uma raiz lateral. Aí nós temos aqui também o centro de células parenquimáticas, que aqui já são o parênquima medular, tá? Que é um parênquima da medula. Aqui, que isso aqui, essa parte aqui chama-se medula, tá? E olha só que só tem nas monocotiledôneas, tá? Nas eudicotiledôneas não tem. Então depois nós temos o xilema, que é, olha a disposição do xilema aqui em círculo aqui nas monocotiledôneas, e aqui nós temos o xilema nas eudicotiledôneas, aqui ó, formando como se fosse uma cruz aqui, um X, tá? E no entorno, mais externamente, nós temos o floema, tá? Olha aqui, nós temos esses quadradinhos aqui mais esverdeados, azulados aqui, é um floema, e aqui nós temos esses pontos aqui menores, que são os floemas nas monocotiledôneas, tá? Então aqui, ó, depois vocês podem ler esses trechos aqui, tá? Que eu vou mandar em PDF, que é para depois vocês tirarem dúvida. Então aqui nós vemos, ó, a endoderme, tá vendo? Uma camada aqui. Essa parte da endoderme aqui também tem aqui na monocotiledônea. Nós temos aqui o periciclo, né? Que é outra camadinha aqui de célula. Aí nós temos aqui o xilema e nós temos o floema aqui, tá? Isso aqui na eudicotiledônea, tá bom? Essas são as diferenças, então, entre essas duas raízes, tá? Então nós vamos falar agora da estrutura de uma raiz, tá? Nós vamos usar aqui uma raiz de eudicotiledônea, que é mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Então nós temos algumas partes, né, da raiz, que são a zona meristemática ou de divisão celular, que é essa parte aqui, né, e ela é protegida por uma coifa, né, que nós já falamos dela lá atrás. Ela protege aqui esse local aqui, né, do meristema apical, aqui onde as células se multiplicam, para dar origem depois às outras partes da raiz aqui. Então depois elas fazem a diferenciação, algumas células vão aqui para o parênquima cortical, né? Vão virar células do parênquima, outras células vão aqui para a epiderme, outras células vão formar o tecido vascular do xilema e floema. Então nós temos aqui a zona de alongamento, que é onde as células elas vão se tornando cada vez mais compridas, né? E aí acontece, aumentando em comprimento, acontece aqui o crescimento da raiz. E aqui nós temos a zona de maturação, que é onde surgem os pelos da raiz, que é por onde ela vai fazer a absorção de água e nutrientes, tá bom? Bom, e aqui nós temos alguns tipos de raízes, né? Vamos começar aqui então pela cenoura, que nós tínhamos falado lá no começo, né? Aquilo que a gente leva para casa no supermercado. Então aqui nós temos a cenoura, e a cenoura é um tipo de raiz tuberosa, tá? Como exemplo ainda nós temos a beterraba também, é uma raiz tuberosa, o nabo, a mandioca. Também a batata doce também é uma raiz tuberosa, e nós vamos ver que a batatinha comum, a batata inglesa, ela é um tubérculo, tá? Então a batata doce é uma raiz tuberosa e a batatinha é um caule. Também nós temos as raízes aéreas, tá? Elas absorvem a umidade e a água do ar, ou no caso aqui são chamadas, né, uma orquídea, elas são epífitas, né? São as plantas epífitas. Quando chove, ou essa umidade que tem aqui da planta, ela consegue absorver aqui pelas raízes, tá? E ela não pega nada dessa planta aqui, então ela
consegue se você arrancar ela daqui, ela vai continuar vivendo em outro lugar. Aqui ela usa a planta apenas como um suporte, tá bom? Aí nós temos também as raízes tabulares, né, que são raízes de suporte. Algumas árvores grandes aí, elas acabam desenvolvendo essas raízes de suporte. Elas têm esse nome de tabular porque elas parecem com tábuas, né? Então foi dado o nome de raízes tabulares. Aí nós temos também as raízes escoras, né, que também são chamadas de adventícias. Essas raízes elas dão suporte, né, e sustentação. Em caso de vento aqui, né, elas acabam sustentando a planta, dando suporte para que ela não caia, não se quebre. Ainda mais o milho, que tem aquela raiz cabeleira, né? Então essas raízes aqui auxiliam no suporte e na sustentação. Aí também nós temos as raízes de aeração, né, que são raízes secundárias. Nós temos uma raiz aqui, essas árvores do mangue mesmo. Aqui são todos são pneumatóforos, que são raízes secundárias. Então a raiz primária, ela está aqui embaixo, né, desse solo. Como esse solo aqui ele tem muito lodo, né, e muita água e lodo, então é um solo pobre em oxigênio. E a planta precisa absorver esse oxigênio aqui pelos pneumatóforos, tá? Que são essas raízes secundárias. Então a raiz secundária sai e fica para fora. Aqui ela tem pequenos orifícios por onde o oxigênio entra, tá? E aí a planta acaba conseguindo absorver esse oxigênio, tá? E também nós temos como exemplo raízes estrangulantes, tá? Essa aqui é uma figueira mata-pau. Então as raízes dela crescem em torno de outra árvore, tá? Que ela usa aqui como um suporte, né? Essas raízes elas são estrangulantes porque elas vão desenvolvendo e ela vai apertando a outra planta aqui, e acaba que ela consegue bloquear os vasos condutores dessa planta. Então ela não consegue mais fazer transporte, principalmente do floema, né? E ela não consegue mais fazer esse transporte, e aí essa planta aqui acaba morrendo, e aí esse lugar aqui fica um vazio, né? Depois que essa planta aqui ela decompõe, então aqui fica um vazio, e essas raízes permanecem nesse formato aqui. Então ela é uma raiz estrangulante, aérea, né? Que ela está fora do solo aqui, e ela é uma raiz que serve de suporte para a planta, tá bom? Bom, agora nós vamos falar do caule, então, tá? Então o caule ele tem o meristema apical, né? Que nós falamos lá no comecinho da aula, que é onde as células meristemáticas estão em reprodução e vai acabar promovendo o crescimento da planta em comprimento, né? Ele é protegido aqui pela gema apical, aqui nós chamamos normalmente de ponteiro da planta, né? Onde ela vai crescer. Aí nós temos a gema axilar, né? Que daqui pode surgir uma ramificação, um galho aqui na folha. E aqui nós temos então essa gema axilar aqui onde surge a folha, tá? Elas são normalmente chamadas de nó. Então nós temos um nó aqui nessa folha e nós temos um nó aqui nessa outra folha. O espaço entre uma e outra é chamada entrenó, tá? Então nós temos o seguinte: a planta ela cresce aqui nesse sentido, tá? Aqui nessa região que já está desenvolvida aqui, vamos supor que essa aqui seja uma planta adulta, tá? E aqui ela vai crescer nesse sentido. Esse espaço aqui, se aqui está a 1 metro do solo, tá? Ela vai permanecer a 1 metro do solo. Pode cair essas folhas, tudo aqui, mas ela vai permanecer, esse pedaço vai estar a 1 metro do solo. O que vai crescer é essa parte aqui. Comparativamente, vamos dizer que vocês estão vendo um pedreiro levantar uma parede, tá? Hoje ele assenta um tijolo, todos os tijolos são vermelhos e ele assentou um amarelo ali no meio. Você olhou aquele tijolo hoje
e ele está ali mais ou menos na altura dos seus olhos. Você passa daqui 10 dias e o cara já levantou a parede toda. Que altura vai estar aquele tijolo amarelo? Vai estar na mesma altura, não vai? Com a planta é mais ou menos igual, tá? Lógico que não são tijolos nem nada, mas ela começa a acumular células aqui, e essas células vão se desenvolvendo e crescendo. Logicamente, se você pegar aqui bem no comecinho aqui, né, do meristema e fizer uma marcação aqui, essa marcação com certeza, e essas células ainda vão se diferenciar, pode dar uma diferença sim. Mas na parte que a planta já está adulta, ela não cresce mais em comprimento, ela pode crescer, que a gente chama de crescimento secundário, né, lateralmente, mas em comprimento ela não cresce mais. Tá? Então o caule ele tem o meristema apical, né, as gemas axilares aqui que podem dar origem a outros ramos, né, e nós temos os nós aqui, que é onde está a gema axilar junto com a folha aqui, e o espaço entre um nó e o outro chama-se entrenó. Bom, aí nós temos algumas diferenças também nos caules, né? As monocotiledôneas, elas normalmente não crescem, não tem um sistema de crescimento lateral, tá? Elas crescem lateralmente pela distribuição desses feixes aqui, que é outro sistema de crescimento. Então nós temos aqui a epiderme, né, a parte externa. Aí nós temos então o parênquima, né, parênquima aqui do caule, do preenchimento. Nós temos aqui os feixes vasculares, que é composto pelo xilema e pelo floema. Num caule de eudicotiledônea, nós já temos aqui, né, a parte interna, que é um cerne, que é chamado de cerne. Aí nós temos então o xilema, nós temos o câmbio, tá? Que é o câmbio interfascicular, o câmbio fascicular. E esse câmbio, ele junto com o filogênio é o que vai promover o crescimento da planta lateralmente, tá? Porque o câmbio ele vai produzir, ele é uma área onde as células que são produzidas, elas vão se diferenciar em xilema para o lado interno da planta e em floema para o lado externo da planta. Tá? Essa diferenciação aqui é que vai fazer, junto com o filogênio, vocês lembram que lá no começo nós vimos a casca, né? O filogênio também produz células para filoderme para o lado interno e para o suber para o lado externo. Então, essa produção de células do câmbio junto com a do filogênio é o que faz as eudicotiledôneas crescerem lateralmente. Tá? Então tem essa diferença entre essas monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Vocês podem ver também que o xilema e o floema eles estão dispostos aqui em feixes, né? E aqui nós temos o floema mais externo e o xilema mais interno. Tá? Essa é a característica desses dois caules aqui, as diferenças entre eles. Então nós temos aqui um caule de eudicotiledônea. Então nós temos aqui o cerne, né, que é não funcional. Normalmente, quando corta-se uma árvore, nós vemos uma parte interna um pouco mais escura. Ali é o xilema não funcional. Aqui, essa área já foi lignificada, tá? As células aqui são mortas e aqui também, tá? Que o xilema, lembra que o xilema é feito por células mortas, mas aqui ele deixou de ser funcional. Tá? À medida que foram surgindo novas camadas de xilema aqui, essas internas elas acabam deixando de ser funcional. Então elas se tornam impregnadas aí de lignina, né? E a lignina ela tem uma ação também antifúngica que impede que desenvolvam micro-organismos e acabem danificando a planta. Mas algumas vezes, talvez em algum documentário vocês tenham visto, né? Cortam as árvores ou às vezes até na cidade percebe-se que dentro da árvore ela está oca, né? Não tem mais esse cerne. Aqui essa árvore vai acabar uma hora morrendo. Ela pode ainda viver, dependendo da espécie, bastante tempo e pode ser que não viva, não? A partir do momento
que começa a afetar aqui o alburno, que é o xilema funcional, essa planta tá condenada, tá bom? Então nós temos aqui o xilema funcional, que é por onde a planta está transportando, né, a água e sais minerais. Aí nós temos aqui o câmbio, tá? Esse câmbio aqui, ele é um meristema secundário, tá? Assim como nós vimos lá no felogênio, ele é um meristema secundário e ele produz células para o floema e para o xilema. Então as células do câmbio, elas vão se diferenciar, algumas em xilema e outras em floema, tá? Esse desenvolvimento dessas células aqui do xilema e do floema, elas acabam também, né, como a gente já viu no slide anterior, elas acabam fazendo o crescimento lateral da planta. Então a planta engrossa, vai engrossando, porque o câmbio está produzindo células do xilema para o lado de dentro e células do floema para o lado de fora. E aí nós temos aqui a periderme, que é onde nós vimos a questão, né, do felogênio, o feloderme e o suber ou felema, né, que formam aqui a periderme. E aqui nós temos os anéis de crescimento, tá? Esses anéis de crescimento aqui é possível identificar aí, os botânicos conseguem identificar aí a idade das árvores pelos anéis de crescimento. Bom, vamos falar então sobre os tipos de caule, né? Nós temos aqui os caules tipo tubérculo, aqui está representado pela batata, né? Eles são caules ricos aí em nutrientes, né? Eles armazenam muitos nutrientes. E uma forma de diferenciar esses caules das raízes tuberosas, né, que é fácil, pode ser fácil de confundir, mas se vocês olharem os caules, eles vão apresentar botões vegetativos, tá? Então essas marquinhas aqui, ó, são todos botões vegetativos. A batatinha é bem fácil da gente ver. Então ele é um caule, se ele tiver esses botões aqui, tá? Outros dois exemplos que nós temos aqui é o inhame e o cará, também são tubérculos, tá? São caules. Aí depois nós temos a árvore, né? A árvore em geral, elas apresentam o caule tipo tronco, tá? As árvores lenhosas, elas têm então um caule tipo tronco. As monocotiledôneas, algumas possuem o caule tipo colmo, como é o caso do bambu. Então nós temos um nó, aqui nós temos outro nó e aqui nós temos o entrenó, que recebe o nome de colmo, que é comum também nos milhos, na cana de açúcar também. Vocês podem olhar que elas têm essas divisões aqui, que são os nós, né, e o entrenó são chamados de colmos. Também nós temos estipe, que são os caules das palmeiras. Nós temos então os bulbos, que podem ser simples ou bulbos compostos, tá? A cebola é um exemplo de um bulbo simples, né? Então nós temos o prato, de onde vai surgir aqui os catáfilos, tá? E os catáfilos, elas são folhas modificadas que armazenam nutrientes. Então elas são ricas em nutrientes aqui, os catáfilos, tá? E o alho, cada dente de alho é um bulbo, então por isso ele é um bulbo composto, tá bom? Então vamos falar um pouco das folhas. Bom, as folhas, elas podem ser simples ou compostas, tá? Então nós temos uma folha simples, nós temos aqui o limbo, né, que é a área laminar da folha, que é a lâmina da folha, ou a folha propriamente dita, como nós chamamos, né? Aí ela tem aqui o pecíolo, o pecíolo é a haste de sustentação foliar, né? Ele liga aqui o limbo ao ramo aqui do caule, né? Então ele serve de sustentação para a folha. Aí nós temos a estípula,
que são filamentos ali, né, projeções de filamentos, e eles crescem aqui em volta do pecíolo, e eles servem aqui como uma espécie de proteção aqui para a base do pecíolo aqui no ramo, tá? Aí nós temos também a folha composta, né? Nós temos aqui o pecíolo, e desse pecíolo saem outras pequenas folhas que são chamadas de folíolos. Então, tudo isso aqui é uma única folha que ela está dividida em folíolos, tá? Aí nós temos então a bainha, né? Essa bainha aqui ela serve aqui para dar suporte aqui para o pecíolo, para a folha, né? É mais uma forma de sustentação também. E nós temos aqui também as estípulas, tá bom? Aí nós temos a folha peciolada aqui, que é só o pecíolo sem ter essas estípulas aqui e bainha, né? Uma folha mais simples, ela é ligada direto aqui no caule. Nem todas as folhas vão ter bainha, estípula, tá? Então essas são as folhas, folha peciolada. E nós temos as folhas invaginantes. As folhas invaginantes, elas possuem essa bainha aqui, ó, bem grande, né? E acaba abraçando o caule, ali o ramo de onde ela está surgindo. Ela é bem comum nas monocotiledôneas, né? Milho, cana-de-açúcar. Quando você tira a folha, você vê que sai aquela parte que estava aderida ao caule. Então, essas são as folhas invaginantes, tá bom? Aí nós temos a anatomia foliar, né? Então nós temos uma face inferior da epiderme. Aí nós temos aqui o mesófilo esponjoso ou parênquima lacunoso, tá? Também recebe o nome de mesófilo esponjoso. Aqui é um parênquima lacunoso. Então aqui nós temos acúmulo de ar aqui nessa região aqui, tá? E também para água, ar, pode ficar aqui nessas regiões aqui, tá? Que são lacunas mesmo, vãos, né? Entre as células. Aí nós temos aqui o parênquima palissádico. Esse parênquima palissádico aqui, ele já é responsável aí por fazer a fotossíntese, né? Vocês lembram lá dos clorênquimas, tá? Que são o parênquima palissádico aqui. Eles são bem unidos aqui, ó. São células aqui prismáticas, né? São alongadas e elas fazem a fotossíntese. Aí nós temos aqui a face superior da epiderme, né? Aí como apêndices nós temos os estômatos que nós vimos, né? Na face superior normalmente a planta tem poucos estômatos, a maioria fica na parte inferior. E também nós temos aqui as nervuras da folha, né? Que são essas nervuras aqui, são os feixes, né? Com os vasos de xilema e floema, tá bom? Aqui nós temos então as células guarda, né? E a fenda do estômago, a fenda estomática aqui se chama ostíolo. E aqui uma célula epidérmica, que são aquelas células justapostas da epiderme. Então vamos lá. Então nós temos algumas adaptações foliares também, né? Nós temos algumas plantas carnívoras que elas desenvolveram meios de capturar, né, insetos, porque normalmente elas estão em solos pobres e não conseguem extrair todos os nutrientes que elas precisam. Então desenvolveram essa habilidade de capturar insetos e digeri-los, né, e absorver os nutrientes deles. Nós temos a drósera aqui, né? Então os insetos são atraídos por essas gotículas aqui, que tem um néctar que atrai. Quando ele encosta aqui, ele fica aderido a isso aqui. Só que esse néctar também tem substâncias que vão acabar digerindo o inseto e a planta vai conseguir absorver esses nutrientes. Aí nós temos aqui a diônia, né? Essa aqui ela tem na parte interna, quando ela está aberta ali, ela tem os tricomas na parte interna da folha. Então o inseto entra. A partir do momento que ele
encosta em pelo menos 2 tricomas, tá? Ele relou em 2 tricomas, ela fecha com o inseto dentro. A partir daí são liberadas substâncias, né, que vão fazer com que o animal, ali, o inseto, seja digerido pela planta e ela absorva aí os nutrientes desse pobre coitado. Aí nós temos também as brácteas, né? As brácteas são folhas aqui modificadas. Aqui nós temos aí um pé de primavera, aqui uma flor de primavera, onde as brácteas são a parte exuberante aqui, né? Que ela serve principalmente para atrair polinizadores através das cores, né? E daí a flor é só essa daqui, ó, tá? São essas florzinhas pequenininhas aqui que são as flores da primavera. Em volta são as brácteas, tá? Que atraem os polinizadores e também acabam, ó, por proteger essa flor, tá vendo? De vento, então ela, mas a função principal dela mesmo é atrair polinizadores. E também nós temos as gavinhas. As gavinhas também surgem aqui no lugar das folhas, né? E elas prender a planta, a função delas é prender a planta a algum suporte. Então nós vemos aí chuchu, né? Tem uma parreira de chuchu, aí a gavinha encontra um suporte, ela começa a se enrolar ali, a partir dali a planta pode se desenvolver apoiada em alguma coisa. Bom, agora nós vamos falar sobre os outros órgãos da planta, né? A flor, o fruto e a semente. Quanto à flor, nós não vamos aqui falar tudo que nós já vimos novamente, tá? Nós só vamos falar a diferença entre uma flor e uma inflorescência. Então, uma flor, nós temos quando um ramo ou um eixo da planta, ele acaba desenvolvendo aqui uma única flor, né? Então, aí nós temos uma flor somente. E quando nós temos uma inflorescência, nós temos um eixo ou um ramo da planta que acaba desenvolvendo ali diversas flores ali juntas. Então nós temos isso como uma inflorescência. Uma planta que muita gente acha que é uma flor e é uma inflorescência é o girassol. O girassol, ele é uma flor tipo capítulo, tá? Aquelas sépalas em volta ali que são amarelas, né, que atraem ali, são atrativos, e internamente que estão as flores. Vocês podem ver que depois aquelas flores vão dar frutos e a semente do girassol vai sair ali do meio, tá? Então ali é que tem são as flores do girassol. Então é uma inflorescência tipo capítulo. Aqui também nós temos uma representação, só para relembrar, tá? Né? Nós temos o ovário, que vai dar origem ao fruto, e nós temos o óvulo, que vai dar origem à semente, tá? Só para a gente relembrar mesmo. Então, o fruto, né, que teve sua origem lá no ovário, botanicamente ele é chamado de pericarpo, tá? Então, o pericarpo, ele é subdividido em outras partes, né? Nós temos o epicarpo, que é a casca do fruto, né? Nós temos o mesocarpo, que dos frutos carnosos é a parte que normalmente nós consumimos, né? E nós temos também o endocarpo, que é a parte que reveste aqui a cavidade onde ficam as sementes. Em alguns frutos a gente consome também, em outros não, tá? No abacate mesmo é aquela película, aquela pelinha que envolve a semente. Aquele lá é o endocarpo. E nós temos então sobre o endocarpo, nós temos a semente. Aqui no fruto, né, seco, nós temos então o pericarpo, aqui no caso é um amendoim, e depois nós temos aqui então a semente bem desenvolvida aqui, mas o fruto é seco, tá? Eu tinha falado para vocês que ia falar a diferença entre o fruto e a fruta. Pois bem, vou dar um exemplo aqui para vocês. A fruta nós consideramos quando o fruto é adocicado. Então, nós temos aqui a goiaba como exemplo de fruta, o pêssego como exemplo de fruta, e nós temos também como exemplo de fruto o tomate, a berinjela, né?
que normalmente nós consumimos de forma salgada, voltada para saladas ou outros meios aí, mas normalmente salgada. Então a diferença entre fruto e fruta é que a fruta é adocicada e os frutos não. Mas, botanicamente, todos são frutos, tá? Então nós temos aqui os frutos carnosos, nós temos as bagas, a goiaba, aqui nós estamos usando como exemplo. Então as bagas, elas podem ter origem aí de um ou mais carpelos, tá? Elas produzem várias sementes e não formam caroços. Essas sementes normalmente são fáceis de ser retiradas do fruto, tá? Então é muito fácil a gente retirar a semente de uma goiaba. Pode ser trabalhoso pela quantidade, mas é fácil da gente retirar, né? A gente pode pegar até uma colher aqui e arranca todas as sementes de uma vez. E também eu falei para vocês ali no slide de trás que alguns endocarpos nós consumimos. Aqui no caso, quem gosta de goiaba pode consumir o endocarpo junto com as sementes. Ó. Essa parte interna aqui é o endocarpo, essa parte aqui é o mesocarpo e a casca aqui, né, que é o epicarpo. Então pode ser consumido o endocarpo. Um exemplo de consumo de endocarpo é a laranja, tá? Então nós temos ali o epicarpo ali, que é aquela parte de uma laranja madura, aí vamos usar uma laranja madura amarela, né? Nós temos aquela parte. Aí nós temos aquela parte que nós descartamos, que é aquela parte branquinha que a gente costuma descartar, e aquela parte é o mesocarpo. Aí quando nós chegamos ali nos gomos da laranja, né? Aí nós estamos consumindo então o endocarpo. Então, né, voltando aqui, elas possuem várias sementes, não formam caroço, e os exemplos aqui nós temos a goiaba, a uva, o tomate, melancia, mamão, laranja, tá? E também nós temos os frutos tipo drupa. Esses frutos, eles têm origem em um carpelo somente, tá? Eles produzem uma semente e essa semente forma um caroço. Alguns exemplos aqui nós temos a ameixa, a azeitona e o pêssego. Então nós temos aqui casca, epicarpo, mesocarpo, a polpa, e nós temos aqui o endocarpo, tá? Essa parte aqui dura que reveste a semente é o endocarpo do pêssego, tá bom? E a azeitona a mesma coisa, a ameixa a mesma coisa, o mesmo sistema, tá bom? Então são as drupas. E agora nós vamos falar então dos frutos secos simples. Tá? Nós temos frutos secos tipo indehiscentes e nós temos frutos secos tipo dehiscentes. Os dehiscentes são os que se abrem naturalmente. Tá? Nós temos então aqui uma cápsula dehiscente. Esse fruto aqui, ele fica fechadinho aqui ele já está começando a dar sinais de que vai abrir, olha só, né, essas linhas aqui, e ele vai secando e uma hora ele abre e libera as sementes, então ele se abre naturalmente liberando as sementes. Nós temos os indehiscentes que não se abrem, né? Aqui no caso do amendoim, que é uma vagem, né? Nós temos então um fruto que pode ficar lá, você pode colher e deixar ele armazenado e ele não vai se abrir. Tá? Então, esse é um exemplo de fruto indehiscente, que não se abre naturalmente. Nós temos cápsulas que são indehiscentes, que não se abrem? Temos também. Tá? Nós temos vagens que se abrem? Temos. A ervilha é um tipo de vagem dehiscente. Tá? Elas se abrem naturalmente. Só para exemplificar para vocês, tá bom? Agora nós vamos falar então dos frutos compostos. Então nós temos aqui um morango, tá? Ele é um fruto composto porque ele teve a sua parte carnosa aqui teve origem no receptáculo floral, tá? E o fruto dele mesmo, que é um fruto seco, ele teve origem ali do gineceu, tá? Então ele teve origem ali do carpelo, né? Essa parte aqui teve origem do carpelo e essa teve origem do receptáculo floral. Então a gente come a parte carnosa aqui, mas a parte reprodutiva dele está aqui, ó, nesse fruto seco. Então quando a gente come
o morango sente aqueles carocinhos que ele tem. Nós estamos comendo ali então um arquênio, né, que é a parte seca, e nós estamos comendo a parte carnosa aqui, que é o receptáculo floral. Então ele é composto, né, fruto composto. Aí nós temos também os frutos múltiplos, tá? Então o abacaxi ele teve sua origem em uma inflorescência, porque a inflorescência ela dá origem a uma infrutescência, no caso aqui o abacaxi. Então nós temos aqui, são frutículos. Aqui nós temos um frutículo, aqui outro. Então cada partezinha dessa aqui é um frutículo, tá? Foi uma florzinha e na hora de desenvolver eles se fundiram e formaram um abacaxi, né? Aí às vezes vocês já devem ter visto na internet, tem uns abacaxis que é possível você destacar esses frutículos aqui um dos outros para consumo. Então esses são dois exemplos aí de frutos compostos, tá? Aí nós temos também os pseudofrutos, né? A maçã é um pseudofruto porque aqui onde a parte que nós consumimos, ela teve origem aqui no receptáculo floral, tá? Ela não se originou ali do ovário, né? Então o receptáculo floral é a parte comestível, aí a parte do fruto é a parte que nós descartamos, tá? Que é dessa linhazinha para dentro aqui. Aí nós temos então aqui a parte do fruto, tá? Então, para vocês verem aqui, ó, o ovário ele foi envolvido, né? Ele é envolvido pelo receptáculo floral, e a partir do momento que acontece aqui a fecundação, ele que vai se desenvolver aqui e vai dar origem ao fruto. Aqui nós temos então o caju, né? Que o que se desenvolve é o pedúnculo da flor, né? Então nós temos aqui o fruto, que é a castanha, que nós chamamos de castanha, né? Que é a semente ali que nós consumimos, é um fruto seco, e nós temos a parte carnosa, que é o pseudofruto, que se desenvolveu a partir do pedúnculo, né? Pode olhar mesmo que o caju é um fruto, aí um pseudofruto, nós não encontramos semente nele aqui, quando consumimos. Aí nós temos então, para mostrar para vocês aqui, a dispersão de sementes, né, de alguns frutos e sementes que podem ser dispersos. Nós temos então o dente de leão, né, ele é pequeno e leve, ele tem todos esses pelinhos aqui, né, que quando bate o vento aumenta essa área de contato aqui, por ele ser leve o vento acaba levando esses frutinhos aqui, caem distante aqui da planta mãe e podem germinar aí em outros locais. Aí nós temos também os frutos secos, alados, né, que são, nesse caso aqui são uma sâmara. Esses frutos eles caem de forma que eles caem girando, dando semelhante a um helicóptero, vamos dizer assim. Então, se eles se desprendem da planta no momento de vento, esse movimento de giro faz com que ele demore para chegar ao chão. Então, o vento pode levar ele mais distante, tá? Aí nós temos também as sementes aladas, né? Aqui nós temos a semente de ipê, que já é uma semente bem leve, e daí nós temos essas partes aladas aqui, que quando bate o vento também, né, por elas serem leves, elas são facilmente carregadas e podem cair bem distante da planta mãe. Aqui também nós temos as sementes com pelos, né, aqui, ó, que acabam acontecendo a mesma coisa que com o dente de leão, mas aqui não é fruta, é a semente, né? Aqui nós temos um fruto deiscente, ó, ele se abriu e as sementes estão aqui expostas, esperando bater um vento para que elas possam ser carregadas e germinarem longe da planta mãe. Bom, pessoal, por enquanto é só. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, porque essa foi minha última aula, tá? Para a próxima semana eu vou
passar uma atividade para vocês. Essa atividade vai englobar todo o conteúdo que nós vimos, tá? Então, vai ser uma atividade um pouco maior, um pouco mais complexa. Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer vocês pela atenção. Gostaria de agradecer a professora Josi pela oportunidade de ter trabalhado esse conteúdo com vocês e ela ter permitido que eu fizesse meu estágio com essa turma. Tá? E para mim foi uma honra ter trabalhado com vocês e eu sou muito agradecido por isso, tá bom? Espero que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês, tá? Não desistam de estudar, porque faz toda a diferença para o futuro de vocês. E eu estou dizendo isso por experiência própria, porque eu já sou um senhor, tá? Tenho 2 filhos, e não é fácil você estudar depois que você já tem uma família construída. Então se torna um pouco mais complicado. Então aproveitem que vocês são jovens, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo de estudar numa ótima instituição, com ótimos professores, e aproveitem mesmo e tenham sucesso na carreira de vocês, é o que eu desejo para todos, tá bom? Felicidades para vocês e até mais, tudo de bom.